O que é a Bíblia? Então esse é o tema desse vídeo, um brevíssimo vídeo só introdutório para a gente entender. Deixa eu escurecer um pouco esse vídeo para entender um pouco mais. Acho que fica bom assim, né? Eu acho que fica. Eu não edito os vídeos, então tem que fazer tudo na hora aqui, né? Então, o que é a Bíblia? Vamos entender isso de acordo com alguns pontos e também um pequeno texto desse incrível livro. Eu super indico esse livro, Manual Bíblico SBB, ou seja, da Sociedade Bíblica do Brasil. Se você puder, compre. Eu tenho esse livro, eu tenho a segunda edição e eu guardo com muito carinho porque realmente é um livro muito bom, muitas informações. Eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre cultura bíblica e que faz parte de uma playlist geral sobre teologia. O texto diz o seguinte: para muitas pessoas a Bíblia é um livro desconhecido. E essa é uma verdade, né? A maioria das pessoas não sabe quantos livros tem a Bíblia. Aliás, a maior parte não sabe nem que a Bíblia é um conjunto de livros, que não é um único livro, são muitos livros, né? E que ela tem uma divisão entre Novo e Antigo Testamento. O que ela contém? Do que trata? É melhor ver a Bíblia como um todo para não nos perdermos em meio aos detalhes. As duas maneiras mais eficazes de analisar a Bíblia são: primeiro, as duas maneiras, então, segundo esse autor, que é o Steve Walton, considerá-la como uma história e ouvi-la como uma testemunha. Isso aqui é muito interessante. Então, considerar a Bíblia inteira, o conjunto de todos os seus livros, como uma grande história e também ouvi-la como uma testemunha. Porque, na verdade, quem conta uma história é uma espécie de testemunha, nesse caso aqui, né, especialmente a Bíblia. Então, o texto que está ali, ele está nos testemunhando o que de fato aconteceu em certo momento. A grande história. A Bíblia é um magnífico livro de histórias, cheio de narrativas muito bem escritas. Então veja que o texto bíblico, de modo geral, são narrativas. Mas ela é mais do que uma coleção de histórias. Há uma grande história contada pelo conjunto de relatos individuais. Cada livro, como eu já disse, da Bíblia, né? A Bíblia é composta por diversos livros, cada um desses livros tem um propósito e tem uma história em torno dele, ou várias histórias. Mas o conjunto dessas histórias, segundo esse autor, é o que traz essa grande história, o conjunto de relatos individuais. No centro da grande história está Deus e o que ele está fazendo com o mundo e a humanidade, nesse caso especialmente da Bíblia, do Antigo Testamento, muito em torno da história do povo hebreu, ou então dos israelitas. A Bíblia começa com Deus criando os céus e a terra e conta a história da sua relação com a humanidade até o dia futuro em que as guerras, as doenças, a morte e a dor deixarão de existir. Essa grande história tem 6 partes principais, que eu não tratarei aqui no vídeo, deixarei para tratar em vídeos seguintes, mas sempre farei essa introdução que eu acabo de fazer aqui, sobre cada uma dessas partes. Então a grande história bíblica ela é tratada em 6 partes principais. Imagine a Bíblia resumida em 6 partes, ou seja, trata sobre a criação, tá? Então a primeira parte trata sobre a queda dos seres humanos, o pecado, trata sobre Israel, o povo escolhido, trata sobre Jesus, aquele que veio para salvar os homens, e trata sobre os seguidores de Cristo, os cristãos depois, e trata sobre o final dos tempos, ou então o fim dos tempos. Então, numa perspectiva cristã, essas são as 6 partes da grande história que traz a Bíblia. Isso de forma bem, só para a gente ter uma ideia, de forma bem elementar acerca da Bíblia. A criação, a queda, Israel, Jesus, os seguidores de Jesus e o fim dos tempos. Beleza? Então eu fico por aqui. No próximo vídeo já começo sobre a primeira parte, que é a criação. Um brevíssimo texto também. E volto a repetir, esse livro é muito interessante. Se você puder, tenha, porque vale a pena. E é grande, ó, tem muita informação aqui. Eu tô bem no iniciozinho do livro, eu tenho esse livro há muitos anos. Deixa eu ver a data dele, inclusive, se é que eu coloquei data aqui. Espero que sim. Não coloquei, infelizmente. Parece que tinha. Em algum lugar eu coloquei. Mas esse livro eu comprei ele em 2013, por aí, há muitos anos mesmo. Beleza? Fico por aqui então, até o próximo vídeo. E no vídeo anterior eu tratei sobre o que eu vou deixar aqui no final, caso você tenha interesse. Eu tratei sobre as cartas e o Apocalipse, também só uma breve introdução. Afinal de contas, eu estou na introdução desse livro.